Fala um pouquinho. Mas em série eu posso aumentar como diminuir a corrente. Repete, por favor. Em série eu posso aumentar como diminuir a corrente. Sim. Eu poderia dizer que eu vou na proporção. Sim. Não. Eu entendo a tua colocação. Olha como o colega é criterioso mais uma vez. Eu falei, quando queremos aumentar a corrente elétrica, associamos os geradores em paralelo. Quando queremos aumentar a tensão elétrica, associamos os geradores em série. Foi o que eu falei. Aí o amigo ficou pensando nessa afirmação e questionou, professor, mas na associação em série, eu posso aumentar a corrente elétrica, né? Eu disse, sim. O que não contradiz a minha afirmação anterior, isso que é importante ficar claro, né? Se tu tem vários geradores à tua disposição na tua empresa, só que nenhum deles tem a tensão elétrica adequada, tu precisa de uma tensão maior, obrigatoriamente tu tem que conectar os teus geradores em série. Para aumentar a tensão, nenhum dos teus geradores teria aquela tensão, tu precisa de mais tensão. Tu tem vários geradores, conecte eles em série. Se eu tenho vários geradores na minha empresa e nenhum deles fornece a corrente elétrica adequada, eu preciso de mais corrente elétrica, não adianta associar em série. Se nenhum deles conseguir, a conexão deles não vai aumentar a corrente elétrica mais do que o que já tinha maior corrente. Ou seja, tu pegar um gerador que tem baixa corrente elétrica e conectar em série com o que tem maior corrente elétrica, vai dar uma corrente elétrica maior do que a de um deles, mas não maior que a do primeiro, que é do cara que já tinha corrente maior. Ou seja, se nenhum dos teus geradores do teu estoque consegue a corrente elétrica que tu precisa na tua empresa, tu vai ter que fazer uma associação em paralelo para poder ter mais corrente elétrica. Então, cuidado, o que tu falou é verdade. Eu posso aumentar um pouquinho a corrente elétrica quando eu faço uma associação em série. Um pouquinho que eu digo, esse sozinho dá 10 amperes, esse sozinho dá 2 amperes. Os dois juntos podem dar 8. Aumentou comparado com esse, né? Certo? Mas o que eu quero te dizer é que por mais que tu vá associando os geradores em série, no final tu não vai ter uma corrente maior que o melhor deles sozinho. É isso que eu quis dizer, certo? Então a tua colocação foi muito bonita, eu gosto disso. Eu gosto do cara que escuta a minha fala e fica matutando, fica procurando, fica digerindo aquilo. Eu cansei de te falar, né, cara? Tem coisa na física que eu demorei uma década para digerir. 10 anos filosofando sobre o assunto, um dia eu acordei, sabe, era a minha informação. E é sinapse mesmo que acontece, cara, uma modificação do teu cérebro que te faz acordar melhor. E é no sono, tu acredita que isso acontece? A organização das informações do teu cérebro ocorre no sono. Que arrependimento, eu fui um cara que dormi muito pouco ao longo da minha vida toda. Eu achava que dormir era uma perda de tempo. E tu vê, né, hoje eu fico lutando para poder dormir mais que 6 horas. O dia que eu durmo mais de 6 horas eu sou rei. Hoje eu dormi 6 horas e meia. Olha que delícia, cara. Tô descansadaço. Tem dia que o cara dorme 4 horas para poder dar conta do recado. E aí é foda. Vocês que são estudantes, cara, durmam. Pensem como o colega está fazendo. Fucem nos meus raciocínios, me questionem e durmam bem. Mais um pouco de tempo, tu vai ficar fera. Parabéns, garoto. Estou orgulhoso das tuas colocações mais uma vez. Vamos aos receptores, meus queridos. Olha só que perigo, cara. Quando eu vou fazer um desenho de um receptor, ele parece idêntico a um gerador, ó. Continua tendo resistência interna, só que agora esse cara vai mudar de nome. Ele era chamado força eletromotriz, nós vamos chamar de força contra eletromotriz. Força contra eletromotriz. Peraí, então como é que tu vai distinguir o que é um gerador do que é um receptor do que é um gerador? Na verdade, se eu te mostrar esses dois desenhos aqui, tu não tem como distinguir. Para que tu possa distinguir, eu tenho que te mostrar que a corrente em um gerador vai a favor da DDP, do mais em direção ao menos, por fora do gerador, e no receptor a corrente elétrica vai contra a tensão. É isso que
gerador. Não vai ser olhando para a figurinha que tu, olha lá um receptor, um gerador. A figura de um gerador e de um receptor é idêntica. O detalhe é que essa DDP, o fato desse cara ser positivo e esse cara ser negativo, essa tensão está empurrando a corrente elétrica no sentido oposto. Ou seja, quando a corrente elétrica passa pelo receptor boca abaixo, empurrando goela abaixo, esse cara está roubando energia dessa corrente elétrica e não entregando energia, como era o caso da força eletromotriz. Força eletromotriz, força que movimenta os elétrons. Força contra eletromotriz, força que atua no sentido oposto do movimento dos elétrons. Nome justo. Nome justo. Mais uma vez, o objetivo aqui vai ser a gente achar uma equação que nos permite determinar a tensão nos polos do gerador, do receptor, perdão. A tensão nos polos do receptor vai ter uma queda de tensão devido à força contra a eletromotriz. Só que quando a corrente elétrica percorrer a resistência interna, vai ter mais uma queda de tensão. Por isso que aqui vai aparecer mais R vezes I. O aluno poderia questionar, professor, não deveria ser menos E, menos R vezes I, já que são duas quedas de tensão? É que depende de onde para onde eu vou calcular, né? Se eu vou calcular daqui para cá, vai ser um acréscimo de tensão. Se eu for calcular daqui para cá, vai ser uma queda de tensão. E tu não tem que te preocupar com mais ou menos, né? Eu posso pegar essa equação toda e multiplicar ela toda por menos 1, não posso? Não vai mudar. Então não te preocupe com isso. O importante é tu entender por que no receptor aparece o mais, por que no gerador aparece o menos. No gerador eu tenho geração de energia e tenho perda de energia. Então eu tenho que subtrair o que eu gerei do que eu perdi. Aqui não, eu tenho consumo de energia e consumo de energia. Energia consumida de maneira útil, energia consumida de maneira inútil. Dissipação de energia. Essa equação é chamada de equação do receptor. Equação do receptor. Não vai ter nome ela no vestibular para te ajudar. Então é pelo sinalzinho que tu vai detectar. Ah, professor, mas tem o E'. Não, aquela linha ali eu coloquei porque eu quis. Não é obrigatório colocar no vestibular, o cara não coloca o E' para te ajudar a identificar que é receptor. Da mesma forma que eu fiz no gerador, eu vou fazer um gráfico da tensão nos polos versus a corrente elétrica aplicada nesse receptor. E vai dar uma equação de primeiro grau, então é uma regra crescente dessa vez, onde parte da força contra a eletromotriz, o gráfico. Aliás, eu cheguei a mostrar para vocês o que significava aquele ângulo, a tangente daquele ângulo alfa. Mostrei, né, que a tangente daquele ângulo alfa era a resistência interna, né? Da mesma forma, aqui na curva característica do receptor, curva característica do receptor. Da mesma forma, nesse caso, aquele ângulo que o gráfico faz com o horizontal, ele vai ter uma interpretação. Vamos ver que interpretação é essa. Se eu quisesse calcular a tangente daquele ângulo, eu poderia criar um triângulo retângulo aqui, né? Aqui tem um certo I, aqui tem um certo U. Vê se tu concorda comigo. Tangente de um ângulo alfa num triângulo retângulo é o cateto U. Aceita-se que o cateto oposto é o U menos o E'? É esse tamanho aqui, né? O cateto oposto, né? Sobre o cateto, que é o próprio I. Observem vocês que eu vou pegar a equação do receptor e mais passa para lá menos. U menos E' é igual a R vezes I. Então eu tenho o direito de substituir o U menos E' por R vezes I. E R vezes I dividido por I, corta o I com I. Mais uma vez, a tangente do ângulo que o gráfico faz com a horizontal é a resistência interna. Quando era a curva característica do gerador, era a resistência interna do gerador. Agora é a resistência interna do receptor. Às vezes o gráfico a questão do vestibular pode trazer uma pergunta justamente sobre isso. Por isso que vale a pena a gente digerir isso para o aluno. Porque o aluno fazer isso por conta própria no dia do vestibular, né, com nervosismo, com adrenalina, fica mais difícil. Então tu vê, receptor, ele está recebendo energia elétrica.
Exemplo, motores. Os motores são os melhores exemplos de receptores elétricos. Claro que na prática não é a resistência interna e a força contra a eletromotriz não estão assim separadas, né, gente? Senão eu pegaria um alicate, cortaria essa resistência interna e jogaria fora e teria um motor perfeito. Mas na verdade, a força contra a eletromotriz está conectada intrinsecamente com a resistência interna. Vocês sabem como é que é feito o motor? Motor elétrico? É um ímã e fio enrolado. Pega o ímã, enrola o fio em volta dele, passa a corrente elétrica pelo fio, o ímã começa a girar. Na tua casa demoraria uns 20 minutos para fazer um motor elétrico. Certo? Pega uma pilha, clipe de papel, um potinho plástico, assiste um videozinho no YouTube, e em 15 minutos o motor começa a girar na tua frente. Cara, e tu jamais esqueceria um motor se tu fizesse isso. Então uma tarefa boa para ti hoje. Construir um motorzinho elétrico, pega um videozinho no YouTube e faz um motorzinho elétrico, teu primeiro motor elétrico. É quase inacreditável, quando tu vê aquela coisa girando, meu Deus, não dá para acreditar que é tão simples essa ideia. Como o motor é feito de fio enrolado e como o fio possui resistência elétrica, então para que o motor exista tem que ter resistência interna. Então aqui na física a gente separa, né, a resistência interna da força contra a eletromotriz, mas na verdade elas estão intrinsecamente conectadas. Fizemos a equação do gerador, do receptor, fizemos um gráfico disso, chamado curva característica do receptor. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes, então. Vamos calcular as potências dentro de um receptor. As potências dentro de um receptor são as seguintes. Potência consumida. Potência útil. E potência dissipada. Não faz sentido falar em potência gerada, já que o receptor não está gerando, está consumindo. Onde é que está ocorrendo o consumo de energia elétrica por parte do receptor? Será que é só na resistência interna? Será que é nos polos ou será que é só na força contra a eletromotriz que está ocorrendo o consumo de energia? Quando tu bota um motor na tua casa lá, o aspirador de pó, tu bota na tomada, tu acha que tu paga, tu acha que a concessionária de energia te cobra toda a energia que tu está consumindo na tomada, que é o polo, né? Os polos de um receptor é os plugs da tomada que tu coloca, né, na tomada. Aquilo ali é o polo do gerador, é a ponta do fio do teu aspirador de pó, certo? Tu acha que é a Celesc vai te cobrar? Celesc não, né? Não estamos falando daí não. Sim. A empresa que entrega energia para vocês, tu acha que ela cobra só aquilo que foi gasto por resistência interna dentro do aparelho? Será que foi só a força contra a eletromotriz que fez o motor girar? Ou será que foi tudo aquilo que tu usou a partir da tomada? Claro, se não, imagina, né? Eu tenho um aspirador de pó, o cara tem outro aspirador de pó. Vai ter que vir um técnico da empresa estudar o interior do meu equipamento para saber quanto é que vai sair na conta de luz. Não faz sentido? Engatou na tomada, está consumindo? Vai pagar, meu querido. Ou seja, eu estou querendo te mostrar que intuitivamente tu tens como descobrir que a potência consumida é consumida nos polos. Por isso que a potência consumida é U vezes I, onde U é a tensão nos polos. Mas o que eu estou aproveitando? Eu estou aproveitando a energia que está sendo gasta na resistência interna? Não, isso está aquecendo o aparelho. E o objetivo de um receptor elétrico não é aquecer, é girar, é movimentar alguma coisa. Então a potência útil só pode ser aquela oriunda da força contra a eletromotriz. Em vez de U vezes I, E' vezes I. Esta é que é a potência útil. E finalmente a potência dissipada é aquela que é perdida por efeito Joule na resistência interna. Por isso que potência dissipada não mudou. R vezes I ao quadrado. Se existe a lei da conservação de energia, eu posso afirmar que a potência consumida, parte é útil, parte é dissipada, conservação de energia. Observe que comparando com o gerador, aparentemente a potência gerada e a potência
potência consumida mudaram de cara, tá vendo? Com a potência útil, ó. Então toma cuidado, se o cara decora, ele se arromba, né? Eu preferiria que tu usasse teu bom senso para detectar qual é a potência gerada, qual é a consumida, qual é a útil, qual é a dissipada. Evitar decoreba aí. Da mesma maneira que nós fizemos para os geradores, rendimento é lucro sobre investimento. O lucro que eu espero de um receptor elétrico é que ele aproveite a energia de maneira útil, potência útil. E o investimento que eu fiz nesse motor para ele funcionar foi aquilo que eu estou pagando de energia elétrica, a potência consumida. Potência útil, E' vezes I. Potência consumida, U vezes I. Corta o I com I, rendimento E' sobre U. Então, muito similar à brincadeira. Aqui não vai ter corrente de curto-circuito, né? Se eu faço um curto-circuito num receptor, ele simplesmente para de funcionar. Não vai ter potência máxima, porque quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser a tensão, maior vai ser a potência. Então não vai ter potência máxima, já que a curva não é decrescente. E eu também poderia associar os receptores em série ou em paralelo. Em série, a ideia seria exatamente a mesma. Eu somaria as forças contra a eletromotriz e somaria as resistências internas. Em paralelo, também não faria sentido acoplar... Se bem que aqui sim, eu poderia ter receptores diferentes em paralelo. E para a gente poder estudar essa situação que é mais delicada, a gente teria que avançar nas leis de Kirchhoff, que vai ser nas próximas aulas. Então eu vou esperar um pouquinho para te mostrar o que ocorreria em associação de receptores. Mas o momento perfeito agora é eu criar um circuito e fazer um exemplo que envolva tanto geradores quanto receptores, que é clássico para cada uma no vestibular. Vamos usar um exemplo então, chega de teoria maluca e de letrinhas sem nexo, e vamos usar um exemplo prático de geradores e receptores já.